Os Segredos da Mente Milionária: Como Mudar os Conceitos sobre Dinheiro, de T. Harv Eker. Esse resumo oferece a você os principais pontos do livro Os Segredos da Mente Milionária, com 17 arquivos de riqueza que o ajudarão a alcançar o sucesso financeiro. Você entenderá que as influências da infância ligadas ao dinheiro determinam seu comportamento financeiro atual. Além disso, o livro Os Segredos da Mente Milionária propõe que por meio do pensamento é possível virar a chave e redefinir o seu modelo de dinheiro. Parte 1. Todo mundo tem uma relação única com dinheiro e riqueza. Algumas pessoas têm o toque de Midas, transformam tudo que encostam em ouro. Já outras ganham muito dinheiro com um bom negócio, mas acabam perdendo tudo com maus investimentos. Outros ainda sequer investem um centavo e ficam sem dinheiro o tempo todo. Todos têm estruturas de pensamento específicas, salvas permanentemente em seus discos rígidos internos. As experiências e modelos da infância modam esses padrões de pensamento e guiam nosso comportamento a tal ponto que influenciam diretamente nosso nível de riqueza mais tarde. Quer falemos de milhares, milhões ou até bilhões, a renda das pessoas dificilmente acaba se desviando dos níveis que foram estabelecidos na infância. Isso porque o subconsciente delas as regula como um termostato. Logo, se o termostato estiver baixo demais, assim que põem a mão em dinheiro extra, gastam todo o dinheiro. Como mudar a programação? Por outro lado, se o termostato estiver alto em riqueza, as pessoas imediatamente compensarão a escassez de dinheiro economizando e geralmente conseguem fazer com que a riqueza cresça. Para aqueles que estão programados para obter uma renda baixa, não importa o potencial, dificilmente ficarão ricos ou acumularão riquezas duradouras. Então, para mudar a programação para uma mente milionária, é essencial desconsiderar seus antigos padrões de pensamento e substituí-los por pensamentos milionários. Em outras palavras, as raízes velhas precisam ser substituídas para darem novos frutos. Segundo o autor, aquilo que não vemos tem muito mais poder sobre nós do que o que vemos. Desta forma, o problema nem sempre pode ser resolvido na esfera física. Muitas vezes demanda mergulhar mais profundo nas outras bases, mergulhar no invisível. Todos fomos ensinados a agir e pensar de uma determinada maneira sobre dinheiro, e isso condiciona o indivíduo a agir de determinada maneira ao longo de toda uma vida. Segundo o autor, isso só pode ser mudado alterando os arquivos de dinheiro existentes no seu drive interno, ou seja, ao mudar sua programação, condicionamento, todo o resto pode ser alterado. Parte 2. Arquivo de riqueza. De maneira ilustrativa, a mente nada mais é do que um grande arquivo. Todas as informações inseridas são marcadas e arquivadas em pastas para facilitar a recuperação e ajudá-la a sobreviver. Em qualquer nova situação que precise enfrentar ou decisão que precise tomar, você irá para os arquivos da sua mente. Entretanto, se tiver apenas arquivos no seu drive interno que não contribuam para o sucesso financeiro, essas serão as únicas escolhas que conseguirá fazer. Por outro lado, se seus arquivos mentais contribuírem para a sua prosperidade, um caminho de abundância se abrirá para você. No total, Os Segredos da Mente Milionária relata 17 arquivos de riqueza que irei explicar a seguir. Primeiro arquivo de riqueza. As pessoas com mentalidade rica pensam: eu crio minha vida. As pessoas com mentalidade pobre pensam: a vida é algo que acontece comigo. Se você quer ser bem-sucedido financeiramente e ter uma mente milionária, precisa internalizar a ideia de que é você quem controla a sua vida. As pessoas ricas sabem que estão ao volante, enquanto as pessoas financeiramente mais fracas estão sempre no banco de trás, cedendo controle sobre sua renda a outras pessoas. Você é o único responsável por criar sua prosperidade ou sua mediocridade. Do mesmo modo, é você quem cria seus problemas com falta de dinheiro e sucesso. Segundo arquivo. Os ricos jogam o jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas com mentalidade pobre
jogam para não perder. No que diz respeito ao jogo do dinheiro, a principal preocupação das pessoas de mentalidade pobre é a sobrevivência e a segurança, em vez de criar riqueza e abundância. Por outro lado, o objetivo das pessoas de mentalidade rica é ter enorme riqueza e abundância. Lembre-se do poder da intenção. Se sua intenção é ter o suficiente para pagar as contas, então é somente isso que você receberá, nada além disso. Terceiro arquivo. Pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Já as de mentalidade pobre apenas gostariam de ser ricas. A imensa maioria das pessoas tem mensagens internas incompatíveis com a riqueza. Muitos têm em seu subconsciente arquivos negativos que dizem que há algo de errado em ser rico. Em outras palavras, a principal razão pela qual as pessoas não conseguem o que querem é que não sabem o que querem. No entanto, para enriquecer de verdade, você precisa ter a convicção absoluta de que pode conquistar a riqueza e que de fato a merece. Como diria Eker, serei rico ou morrerei tentando. Quarto arquivo. Pessoas ricas se concentram em oportunidades. As pessoas pobres se concentram nos obstáculos. Não se trata de ter pensamentos positivos. O ponto que o autor quer abordar é como a pessoa se posiciona perante o mundo. O autor afirma que enquanto as pessoas com mentalidade pobre tomam decisões baseadas no medo, os ricos, por sua vez, assumem a responsabilidade pelos resultados de suas vidas e agem de acordo com a disposição mental de vai dar certo porque eu farei funcionar. Pessoas ricas são confiantes de que, enquanto estiverem no jogo do dinheiro, poderão tomar decisões inteligentes no momento presente, fazendo correções e ajustando as velas em tempo real. As pessoas pobres nunca agem e, portanto, sempre perdem, segundo este ensinamento de Os Segredos da Mente Milionária. Sexto arquivo. Os ricos admiram outros ricos e prosperam. As pessoas com mentalidade pobre têm ressentimentos com pessoas ricas e que prosperam. Os de mentalidade pobre frequentemente olham para o sucesso dos outros com ressentimento, ciúmes e inveja. No entanto, se sua visão sobre pessoas ricas é ruim, você nunca poderá ser rico. Como você pode ser aquilo que despreza profundamente? O autor revela que somos criaturas de hábitos e para superar esse ou qualquer outro hábito, precisamos praticar, em vez de nutrir ressentimento para com as pessoas ricas. O autor sugere praticar o sentimento de admiração por elas. Como diria Eker, abençoe aquilo que você quer. Arquivo 7. Pessoas ricas se associam a pessoas positivas e prósperas. Pessoas pobres se relacionam com pessoas negativas e mal-sucedidas. Aqueles que obtêm sucesso enxergam outras pessoas prósperas como fonte de motivação, como um exemplo a ser modelado. Em Os Segredos da Mente Milionária, o autor destaca que as pessoas com mentalidade pobre, que ouvem falar da prosperidade de outras pessoas, frequentemente os julgam, criticam, zombam deles e tentam desqualificá-los. Oitavo arquivo. As pessoas ricas estão dispostas a se promover. As pessoas pobres pensam negativamente quando se trata de vender e se autopromover. O autor aponta que ficar incomodado com autopromoção é um dos maiores obstáculos ao sucesso. Nono arquivo. Pessoas ricas são maiores que seus problemas. As pessoas pobres são menores que seus problemas. O caminho que leva à riqueza está repleto de armadilhas e é por isso que a maioria das pessoas não o segue. Elas não querem complicações, dores de cabeça ou responsabilidades. Em suma, não querem problemas. Pessoas de mentalidade pobre farão quase tudo para evitar problemas. Eles veem um desafio e fogem. Mas a verdade é que o segredo do sucesso é crescer para que você seja maior do que qualquer problema. Em Os Segredos da Mente Milionária, o autor ressalta que pessoas ricas e prósperas com mente milionária são orientadas para soluções. Elas usam seu tempo e energia para adotar estratégias e planejar as respostas que devem dar aos desafios que surgem. Décimo arquivo.
Pessoas ricas são excelentes recebedoras. Os de mentalidade pobre são maus recebedores. A razão número 1 pela qual a maioria das pessoas não atinge todo o seu potencial econômico é: elas não sabem receber. Muitas, inclusive, sentem-se indignadas ou não merecedoras. Harvey diz que esse comportamento de baixa autoestima vem sempre do condicionamento estabelecido. É da natureza da mente humana criar crenças limitantes. Harvey diz que se um carvalho de 30 metros de altura tivesse a mente de um humano, cresceria apenas 3 metros. 11º arquivo. Os ricos escolhem serem pagos com base nos resultados. Os de mentalidade pobre escolhem serem pagos de acordo com o tempo gasto. As pessoas pobres preferem receber um salário fixo ou por hora. Eles precisam de segurança e estabilidade. O que elas não percebem é que a segurança tem um preço e o custo é a riqueza. As pessoas ricas preferem ser pagas com base nos resultados que produzem. No mundo financeiro, as recompensas geralmente são proporcionais ao risco. Os pobres trocam seu tempo por dinheiro. O problema com essa estratégia é que tempo é um recurso limitado. Eker incentiva ainda o leitor a trabalhar para si. Pode ser em um negócio próprio por comissão ou qualquer outra coisa que não seja vender o seu tempo para os outros. 12º arquivo. Os ricos pensam ambas as coisas, os pobres pensam isso ou aquilo. As pessoas ricas vivem em um mundo de abundância, pobres em um mundo de limitações. É claro que ambos vivem no mesmo mundo físico, mas a diferença está na perspectiva sob a qual cada um deles enxerga o mundo. Os ricos entendem que com um pouco de criatividade quase sempre é possível encontrar uma maneira de obter o melhor dos dois mundos. Isso o conduzirá de um modelo de escassez e limitação para um universo de possibilidades e abundância. 13º arquivo. Pessoas com mentalidade rica focam no patrimônio líquido. Pessoas com mentalidade pobre se concentram no que ganham com seu trabalho. O patrimônio líquido é o valor econômico de tudo que você possui. Desse modo, sua fortuna líquida é a medida máxima de sua riqueza, porque caso necessário você pode convertê-la em dinheiro. Então, se sua intenção é ser um milionário, concentre-se em construir um patrimônio líquido, que se baseia em algo muito mais complexo do que a mera soma de sua renda ativa. 14º arquivo. Pessoas ricas gerenciam bem seu dinheiro. As pessoas pobres administram mal seu dinheiro. A mais significativa diferença entre prosperidade e fracasso, quando se trata de dinheiro, é a maneira como você o administra. É simples para dominar o dinheiro. Você tem que gerenciá-lo bem, indiscutivelmente. Os de mentalidade pobre administram mal seu dinheiro ou evitam diretamente falar sobre isso. Há muitas pessoas que não gostam de cuidar do seu dinheiro porque, primeiro, dizem que isso restringe sua liberdade e, segundo, afirmam que não tem dinheiro suficiente para administrar. No entanto, antes de ganhar uma grande quantia de dinheiro, você deve adquirir os hábitos e as habilidades necessárias para gerenciar qualquer pequena quantia. A verdade é que ou você controla o dinheiro ou ele irá controlar você. E para controlar o dinheiro, você deve saber administrá-lo bem. 15º arquivo. Os ricos fazem seu dinheiro trabalhar duro para eles. Os pobres trabalham duro pelo dinheiro. Os de mentalidade rica trabalham com inteligência e usam alavancas, empregam outras pessoas para trabalharem para elas. Além disso, para uma pessoa de mentalidade rica, o dinheiro nada mais é do que um funcionário também. Harvey diz que o objetivo do jogo do dinheiro é trabalhar porque você quer, não porque você precisa. Além disso, para aumentar sua riqueza, você precisa ganhar mais ou viver com menos. O poder de fazer essas escolhas é seu. É uma questão de prioridades. As pessoas pobres escolhem o agora, as pessoas ricas escolhem o equilíbrio. Comprar coisas para satisfação imediata nada mais é do que uma tentativa fútil de compensar a insatisfação na vida. 16º arquivo. Os ricos agem apesar do medo. Os
pobres deixam o medo detê-los. O maior erro que muitas pessoas cometem é esperar que o sentimento de medo diminua ou desapareça antes de agir. Essas pessoas geralmente esperam a vida inteira. Pessoas ricas e prósperas têm medo, têm dúvidas e preocupações, mas elas não deixam que esses sentimentos as detenham. Então, se você quer alcançar um novo nível em sua vida, deve atravessar a barreira de sua zona de conforto e se preparar para fazer coisas que podem não ser confortáveis. Como diria Harv, não se trata do tamanho do desafio, se trata do seu tamanho. Ou você é uma pessoa que se deixa deter, ou é alguém que não se deixa deter. A escolha é sua. 17º arquivo. Os ricos constantemente aprendem e crescem. Os pobres acham que já sabem tudo. A única maneira de garantir sua prosperidade é sabendo jogar o jogo do dinheiro. Você precisa desenvolver habilidades e estratégias necessárias para criar outras fontes de renda, cuidar do dinheiro e investi-lo efetivamente. O sucesso é uma habilidade que pode ser aprendida. Não importa de onde você está agora ou de que ponto você está começando. O que importa é que você está disposto a aprender. Trabalhe no seu próprio desenvolvimento se deseja ficar rico. Cultive-se para crescer até se tornar uma pessoa próspera. Você é a raiz e os seus resultados são os frutos. O objetivo de criar riqueza não é, sobretudo, ter muito dinheiro. O significado genuíno é crescer até você se tornar a melhor pessoa que você pode ser.